Muito bem, meus irmãos. Quero dizer que é uma satisfação compartilhar alguns pontos da temática da reforma e quero dizer que é um assunto que eu gosto muito e nem sempre nós tratamos sobre ele e para esta ocasião eu me preocupei em trazer algumas informações que os irmãos rotineiramente talvez tenham um pouco de dificuldade de acesso, mas que conto com a contribuição dos irmãos com aquelas informações que eu sei que vocês têm e já sabem, já durante esse período em que vocês estudaram a Reforma Protestante no século XVI, na carreira dos irmãos na Igreja Presbiteriana, e com certeza poderão falar muito bem desse assunto em qualquer momento, em qualquer lugar. Portanto, eu conto com a ajuda de vocês naquilo que desejarem contribuir, pois quero falar hoje acerca da teologia da reforma, o retorno às escrituras sagradas. Para falar desse assunto, eu quero começar com uma leitura no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, os verso 3. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Por enquanto, só até aqui. Oremos ao nosso Deus. Pai, edifica-nos com a tua palavra. Usa a história, nosso passado, a serviço do presente. E conduz-nos, Pai, a uma reflexão sobre a importância de uma vida à luz da Escritura Sagrada e do nosso compromisso com ela. Compromisso que não é só nosso, foi também dos nossos irmãos do passado, e o Senhor os fortificou para que pudessem manter a fé no Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo em seus corações, e assim cumprirem a vontade do Senhor aqui neste mundo. Esta é a oração, Senhor, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a história do rei Josias. Eu recomendo, pois trata-se de um grande herói passado. Diga-se de passagem, conhecemos, por vezes, muitos heróis contemporâneos e pouco heróis do passado que tiveram uma vida exemplar. E podemos ter como referência nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras. E um dos grandes heróis da monarquia do Reino do Sul, do Reino de Judá, foi Josias. Josias começou o seu reinado ainda jovem, por que não dizer uma criança, mas soube conduzir seu reinado de maneira que promoveu uma grande reforma no seu tempo. E se você ler a história deste menino, você perceberá que sua adolescência e sua juventude foi empenhada em ser um rei que atentava para a vontade do Senhor. E o seu cuidado com a vontade do Senhor
em ser um rei segundo o coração do Senhor, foi por ele desenvolvida durante os seus anos de vida, por intermédio de sua autoridade, daqueles que serviam no seu reino, e promoveu um dos maiores avanços espirituais que o Reino do Sul teve em toda a sua história. Josias é conhecido por seu reinado, não só aqui no livro das Crônicas, mas também no livro dos Reis, capítulo 22, com uma diferença de produção, e se você quer uma abordagem mais geográfica do reinado de Josias, você encontrará no registro do livro dos Reis, capítulo 22. Mas se você quiser uma abordagem mais cronológica, você encontrará no livro das Crônicas, neste capítulo 34. Recomendo que na ocasião em que tratamos o aniversário da Reforma Protestante e da lembrança desta reforma e da importância dela para nós, leia o capítulo 34 do livro das Crônicas. Nenhum estudo sobre a reforma deve começar, sob minha recomendação, sem ler a história de Josias. E nesta história de Josias, nós encontramos um momento em que este rei que entrou novo para o reinado, ele encontra a Escritura Sagrada. E esta narração deste momento se dá no verso 14 até o 18 do capítulo 34. E lá nós temos o momento em que Uquias encontra o livro da lei, que estava perdido, pois Josias sucedeu o seu pai, Amon, que era um rei que vivia distante de Deus e muito mais da sua palavra, da lei. E então encontra esse livro da lei. E esse livro chega até as mãos do rei Josias. E ele toma conhecimento do seu conteúdo. E a partir deste momento, ele começa a fazer o que é orientado por este livro. E assim conduzir o povo na vontade do Senhor, segundo os critérios da sua palavra, e promover uma reforma no Reino do Sul. Como já disse, não temos outra igual nas Escrituras Sagradas. E Josias foi um servo de Deus, como qualquer um que viveu depois dele. Foi um servo de Deus como John Hus, como Wycliffe. Foi um servo de Deus como Lutero, Calvino. Foi um servo de Deus como você, que em maior ou menor medida exerce sua influência nas áreas, nos lugares que Deus colocou. E, portanto, pode, na mesma medida que Josias promoveu uma reforma tremenda como rei, podemos promover reformas exemplares na nossa vida
nos lugares onde nós atuamos, enfim, onde o Senhor tem colocado. E à luz desta introdução é que eu gostaria de conduzir-nos hoje numa breve reflexão sobre alguns pontos da Reforma Protestante do século XVI, no tocante à volta às Escrituras Sagradas. Voltar às Escrituras Sagradas, por quê? Qual a razão de voltar às Escrituras? Primeiro, é porque se há uma volta, é porque houve uma ida para longe delas. Se há uma volta à Escritura, é porque em algum momento, durante algum tempo, estivemos longe dela. E não podemos estar longe da nossa regra de fé e prática. Não podemos estar longe do que norteia nossa existência no mundo. A Escritura é que faz isso. E a orientação que nós temos dela é que devemos examiná-la. Devemos tê-la como objeto da nossa pesquisa, nosso estudo. E João, lá no capítulo 5, verso 39, nos mostra isso como uma orientação, como um preceito. E lá João vai dizer: devemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essas palavras são do Senhor Jesus Cristo. O exame da Escritura não pode estar longe daqueles que são salvos por Cristo Jesus. A leitura da Escritura precisa fazer parte da nossa vida, pois é nela que nós encontramos a informação mais importante que alguém poderia dar. Encontramos a informação que mais precisamos na nossa existência aqui no mundo, e que ninguém poderia dar, senão o autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. E é lá que nós encontramos que ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida em nosso favor e nos deu a vida eterna. Os reformadores do século XVI, eles viram que a igreja estava numa grande dificuldade. A igreja estava sendo governada por outros fundamentos, por outros homens. A igreja não estava sendo governada pela Escritura Sagrada e Jesus Cristo não era o Salvador. Ele não era o Redentor, mas apenas um personagem. E isto, para os reformadores e até mesmo aqueles pré-reformadores, era um desvio, um distanciamento da Escritura. E eles não poderiam continuar em paz enquanto não fizessem alguma coisa para alertar do distanciamento que estavam vivendo. Pois eles entendiam, segundo a própria Bíblia, que a igreja não tem outro cabeça além de Cristo. Nós temos como fundamento da nossa maneira de ser, de pensar e de falar, Jesus Cristo. Não é a maneira dos missionários, dos pastores, dos grandes líderes, mas a maneira de Jesus Cristo. Esses homens são usados e servem para nosso exemplo enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas. A partir do momento que
se distanciarem, se desviarem, não são mais exemplo para nós, pois não representam Jesus Cristo. E Cristo não é a sua maneira de pensar, de agir, de viver nesse mundo. Cristo comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele, somente Ele, é o Senhor que edifica, preserva, governa a sua igreja. E esta convicção estava no coração dos pré-reformadores, estava no coração dos reformadores. Uma convicção que longe está de uma ideologia. Uma convicção que é uma teologia que servia como parâmetro para avaliar como anda a minha igreja. Como anda a igreja que eu concebo como igreja cujo cabeça é. Qual é o papel do Senhor? Qual é o papel da Escritura, da palavra de Deus nesta igreja? E esse era o parâmetro utilizado por esses nossos irmãos do passado, os reformadores. O século XVI foi uma consequência de vários fatores. Entre eles, existia um chamado e conhecido humanismo, que era uma maneira de pensar que partia de uma perspectiva não bíblica, mas absolutamente comprometido com o entendimento, com a sabedoria intelectual e de origem apenas filosófica. E esse movimento procurava estabelecer a centralidade do homem em todas as coisas, e como se não bastasse essa centralidade do homem, a difusão de que o homem era capaz de resolver todos os seus problemas. E esse pensamento humanista de que o homem era o centro de todas as coisas e absolutamente capaz para resolver os seus próprios problemas, em outras palavras, dizia: não é Deus o centro de todas as coisas, e muito menos da igreja. E não é Deus o que resolve os problemas. Não é o Senhor a solução, mas o homem é capaz de dar conta de si mesmo. Esse movimento estava forte no século XVI. O protestantismo tinha uma perspectiva diferente, uma perspectiva religiosa para isso. Os reformadores eles vão enfatizar o estudo da palavra de Deus. E é lá que nós encontramos Deus como centro de todas as coisas, como o capaz de solucionar todos os problemas dos homens. E visto que esta tinha sido ofuscada por esta onda filosófica em que o homem era o centro de todas as coisas, a Escritura Sagrada estava sendo deixada, abandonada. Não fazia mais parte dos roteiros de leitura de ninguém, mas sim as obras que eram disponibilizadas, não só escritas, mas também as artes contribuíram muito para esse movimento. E essa situação ofereceu um palco para que os reformadores pudessem mostrar a mensagem da Escritura. Muitos entendem que o humanismo setecentista e até mesmo o humanismo que existia no século XIV foram prejudiciais, mas a providência incumbiu que
usar este momento da história para que esses reformadores fossem provocados a buscarem a apresentação da palavra de Deus como a verdade que precisava ser ouvida por todos. O princípio protestante desta ocasião foi o princípio do livre exame, que caminhava na mesma direção do espírito humanista, de rejeição a qualquer autoridade externa. E os reformadores usaram da mesma estratégia. Se os humanistas entendiam que era o homem o centro de todas as coisas, e que, para chegar a esta conclusão, poderiam buscar, desde a filosofia clássica até a contemporânea, argumentos e maneiras de se entender o homem para defender o seu ponto, os reformadores também se viram diante da oportunidade de colocar Deus como centro de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, a Trindade e a palavra de Deus para ser examinada por qualquer um que desejasse. E neste intento, diferentemente da filosofia humanista e das obras que carregavam sua ideologia espalhadas pela Europa, a Escritura Sagrada encontrava um grande dificultador, que é que a Escritura existia predominantemente numa língua que o povo não falava, com um número reduzido de volumes, de tal maneira que, como você já deve saber, apenas os clérigos conheciam a língua que a Escritura estava escrita em maior número, o latim. E apenas esses clérigos conheciam um pouco do conteúdo desses livros e, portanto, detinham todo o conhecimento da Escritura e, quando falavam num idioma em que as pessoas não poderiam. Nessa mesma direção, sob a mesma máxima do livre exame, os reformadores desenvolveram o seu propósito, o seu objetivo, fazer com que a Escritura pudesse chegar a todos e ser examinada por qualquer um. Na mesma medida, poderiam construir os seus legados humanistas, também os que procurassem a Escritura poderiam produzir os seus legados teológicos. E foi assim que caminharam, com o propósito de mostrar que a Escritura pode ser examinada por qualquer um, e não pode continuar retida nas mãos de um grupo de clérigos e, mais ainda, nas mãos de uma instituição chamada Igreja, que a essa altura já produzia suas próprias leis. E o Papa falava como autoridade final, como vocês já devem ter ouvido, ex cátedra, e que as palavras dos homens, no entendimento da tradição, chegava até mesmo a decidir sobre a vida e a morte das pessoas, longe das Escrituras Sagradas, apegadas a tradições, objetivos políticos e financeiros. E por esses meios, a Igreja decidia, a Igreja coroava reis, a Igreja destronava reis e ordenava morte e vida das pessoas. Uma igreja muito longe do que deveria ser o papel portadora da Escritura, mas portadora de seus próprios interesses políticos e também econômicos. Mas essa divulgação no século
14º, século XIV, no século XV, já caminhava em alguma medida. A aproximação da escritura dos cidadãos estava começando a acontecer. E esse acontecimento começava nos seminários, nos cursos preparatórios de teologia. E lá teve um marco muito importante na academia, na formação dos teólogos, dos clérigos, que foi a mudança do eixo hermenêutico, da interpretação das Escrituras. A interpretação das Escrituras, até o momento, era dada pela igreja. Ela não só detinha as Escrituras sob sua autoridade, mas também ela dava a interpretação que ela queria às Escrituras. O livre-exame contribuiu para mostrar que a igreja não poderia interpretar as Escrituras e ser a última palavra nisso, mas que qualquer um que pudesse ler, que pudesse ouvi-la, poderia também interpretá-la e entendê-la. E para isso, os reformadores desenvolveram um método de interpretação muito simples. Você poderia dizer, mas isso é muito rudimentar. Enquanto a interpretação da igreja era fundamentada na autoridade de doutores e teólogos formados pela própria igreja e segundo os seus interesses, os reformadores caminharam na direção de dizer, olha, você que sabe ler a Escritura, pode interpretar. Ah, como faço isso? Você deve interpretar a Escritura pela própria Escritura. Isso era exibido de uma forma muito simples, e Agostinho vai contar isso. Você deve ler o texto. Você deve ler o capítulo. Você deve ler a obra do autor. Outras obras daquele mesmo autor. Ler o testamento. Ler o outro testamento. E buscar na própria Escritura a compreensão da. Esta era a simples orientação que os reformadores deram a esses que começaram a se aproximar da Escritura Sagrada, começaram a ler o texto sem o óculos da igreja. Isso se deu como um primeiro momento de aproximação. E a mudança dessa interpretação do eixo da igreja para a própria Escritura foi um dos movimentos marcantes para a compreensão das Escrituras Sagradas. Logo em seguida, nós temos a tradução das Escrituras. E para a tradução das Escrituras, a prensa de Gutenberg foi determinante. Foi um instrumento nas mãos do Senhor. A ideia era colocar a Bíblia na mão do povo. Para isso, a tipografia foi muito importante para a reforma, para todos os reformadores. Considerando que a pregação da palavra foi um dos marcos fundamentais da reforma, a divulgação da Bíblia na língua vernácula dos povos foi o centro do movimento. Ela foi caracterizada pela emergência de uma nova maneira de pregar, que era por intermédio da literatura. E chegada da prensa, da tipografia. E, diga-se de passagem, tipografia não é uma impressora. Tipografia. Tipos. Aquelas palavrinhas, letrinhas minúsculas que são juntadas. Imaginem que a primeira impressão da Escritura contou com uma montagem da Escritura inteira, em tipos, em palavras, palavra por palavra.
para ocorrer a primeira impressão das Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem, o primeiro livro impresso na prensa final de Gutenberg foi as Escrituras. Isso foi para a reforma, para o retorno do mundo às Escrituras Sagradas, um instrumento de extremo valor. Deus, com sua providência, tempo certo, ele orientou Gutenberg para que desenvolvesse, para que no tempo certo ele pudesse usar esse instrumento da tipografia para que a Bíblia fosse conhecida a todos. Como se até aquele momento ela estivesse escondida, como a lei, lá no tempo de Josias. E então começou a divulgação da Escritura, começou a popularização da Escritura, as primeiras traduções da Escritura e a divulgação desse texto pelo mundo. Você poderia imaginar assim, isso é a Europa, o mundo. Não tinha o texto. Quem conhecia era só a igreja, só a Europa. Estava centralizado ali. Então, quando nós falamos na reforma do século XVI, por vezes nós somos levados a imaginar, mas o mundo era o quê? O mundo era a vastidão do nosso planeta. Mas isso estava acontecendo na Europa para dali ter expandido todo o planeta, por onde quer que houvesse uma pessoa. Mas isso encontrou problemas. E o grande, maior, você já deve ter imaginado aí. Que adianta eu ter a prensa? Que adianta eu ter a tipografia? Que adianta eu ter a língua, a Bíblia traduzida para o vernáculo? Que as pessoas não sabiam o quê? O analfabetismo foi um obstáculo o de mais difícil e a reforma teve que lidar com ele como um instrumento de Deus. A reforma teve que fazer todo o possível para que isso não emperrasse o projeto. E então, as campanhas de educação, de alfabetização, tiveram um impulso que marcou esse tempo. E a leitura da Bíblia, a leitura de livros, precisava acontecer. As pessoas precisavam ter a Bíblia na sua mão. Mas para que ela tivesse sua utilidade, eles precisavam de saber ler. A leitura neste tempo era um privilégio de poucos. A leitura de livros, então, restringia-se a médicos, nobres, ricos, comerciantes, integrantes do clero. Antes mesmo do movimento humanista, e aqui a referência de Erasmo de Roterdã, e dele editar o Novo Testamento em 1516, e de Lutero fixar as 95 teses às portas da Catedral de Wittenberg, em 31/10/517, já se tornara visível o esforço por colocar a Bíblia no idioma nativo de cada povo. E Wycliffe fez isso. Você já deve ter ouvido essa história, ou as professoras do departamento infantil contado para as crianças. Wycliffe foi um grande promotor. Nicholas de Hereford, outro. John Purvey, também traduziram a Bíblia para o inglês, mas nesta época, essa tradução, ela não era uma boa tradução. Era uma tradução ainda do latim. Ainda do latim.
uma tradução que pudesse atender o rigor pretendido pelos reformadores é aquela que Lutero pôde fazer depois para o alemão. E traduzir uma Bíblia para o inglês nesse tempo, que era uma linguagem popular da Europa. E assim já atingiram muitas pessoas. E esse movimento de desejo de ler e de lidar com a incapacidade para essa leitura se tornou uma tensão na Europa nesta ocasião. Um tempo em que professores foram, quem sabe, os mais valorizados para que pudessem proporcionar esta habilidade, essa competência aos cidadãos que desejavam ler a Bíblia. A ideia era aprender a ler para ler a Bíblia. Esse que era o grande desejo do cidadão. Não era para conhecer outra literatura, mas a Bíblia. E até então eles ouviam falar, mas não chegaram a ter essa experiência. Foi quando aconteceu a tradução de Lutero, e aqui eu trago um registro do reverendo Ermstein, que é aqui resumido. Os 3.000 exemplares da primeira edição logo se esgotaram. Em poucos anos, diversas edições já tinham sido publicadas em várias cidades da Europa. Em 1522 e 1524, foram feitas 14 reimpressões do Novo Testamento em Wittenberg, 66 outras em Augsburgo, Basileia, em Estrasburgo, em Leipzig e em Basileia. Adam Petri publica 7 reimpressões. 7 reimpressões. Calcula-se que, durante a vida de Lutero, foram feitas 11 edições, 84 impressões originais e 253 edições baseadas nessas originais. Então, a Alemanha, em pouco tempo, se transformou num reduto de produção e edição. Quem sabe, da Europa, a Alemanha foi o país que mais produziu obras. E a grande maioria dessa produção era o Novo Testamento ou a Bíblia inteira, para que as pessoas pudessem ler. Estima-se que em 1518, a Alemanha publicou 71 obras, sendo 20 de Lutero. E em 519, publicou 111, 150 de Lutero. Aqui quem diz isso é o reverendo Ermstein. Em 1520, 280 obras, 133 do reformador Lutero. Esse homem foi um instrumento nas mãos de Deus extraordinário para levar a palavra de Deus às pessoas, para que as pessoas pudessem retornar à Escritura e se afastarem da tradição, se afastarem das consequências não só teológicas da produção da igreja, como também humanista da filosofia que era predominante nesta ocasião. Então, essa é a contribuição de Lutero nesta ocasião e que pôde proporcionar a divulgação da Escritura pelo mundo fora. Às vezes nós conhecemos de Lutero a sua conversão, os passos para que isso acontecesse. Vocês devem saber disso. Mas era um homem de uma produção literária extraordinária. Como esse homem, quando você vê o filme dele, que você deve ter aí na sua mente, né? Geralmente nessa época, as pessoas voltam a ver o filme. Né? Eu recomendo que vejam mesmo. Né? Mas não retrata essa parte mais, vamos dizer, difícil que é escrever, que é produzir. E uma produção literária que marcou o seu tempo, marcou a história do seu país, marcou a história da Europa. Então, Lutero foi realmente um homem
usado por Deus para um trabalho maravilhoso de promoção do retorno à Escritura Sagrada. Alguns autores identificam o papel de Lutero no século XVI com o papel de Josias no seu tempo. A reforma que Josias fez através da sua divulgação do livro da lei foi importante, e o que Lutero fez também, muitos séculos depois, foi extremamente relevante para que nós hoje tivéssemos essa Bíblia que nós temos na nossa mão. Interessante que nesse tempo era restrito a pequenos fragmentos. Alguns historiadores dizem que páginas eram distribuídas e reuniam-se pessoas para ouvir a leitura de um trecho do Evangelho, de um salmo do Antigo Testamento. Mas só existia aquele fragmento, não tinha mais, não tinha o que escolher, era só esse, porque só esse que tinham disponível nesta ocasião. E a gente fica pensando na contemporaneidade, quantas edições nós temos da Escritura Sagrada, né? Quantas traduções e quantos formatos nós temos em áudio, né, digital, tantas maneiras que nós temos a disponibilidade da Escritura Sagrada. Mas Lutero proporcionou isso. A reforma teve como objetivo princípio uma volta às Escrituras, a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo dos séculos numa decadência teológica, numa decadência moral, uma decadência espiritual. Então, a preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida. Isso, às vezes, sai de foco quando nós lembramos da reforma e olhamos para nós mesmos. Pensar em reforma e apenas nos prendermos aos fatos históricos é apenas uma informação histórica. Nós precisamos entender o que aconteceu com a vida desses homens e qual era o objetivo deles com a reforma, que era mudar a vida das pessoas. É mudar a sua maneira de pensar das pessoas. Era mudar as atitudes das pessoas. Esse era o objetivo desses reformadores. Por vezes nos perdemos imaginando, não, isso tem uma intenção política, teve toda a motivação econômica, social e etc, etc. Mas no coração desses homens crentes estava o desejo que as pessoas fossem transformadas. Que as pessoas pudessem ter a Escritura como regra de fé e prática da vida. Portanto, a história é apenas um recurso. Mas o que importa é a transformação que a palavra de Deus faz no coração dos homens. A mudança que isso promove. Uma mudança do engano para a verdade. Do distanciamento para a aproximação. Então, a preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração. Um povo que adorava a Deus segundo a vontade dos homens, e não a prescrição que Deus deixou na Escritura Sagrada. Que atentavam para a autoridade dos homens e não a autoridade da Escritura. E o que era o que os homens falavam, e eles atendiam, não o que a Escritura. E como se não bastasse isso, não tinham livre acesso a esse texto. Não conheciam a Escritura. A reforma da vida, da adoração, da doutrina, à luz da palavra de Deus. Dessa forma, a partir da palavra, passaram a pensar acerca de Deus, do homem, do mundo. Deus, o homem. O objetivo desses reformadores era que o homem tivesse a sua vida transformada. O homem não foi desconsiderado, pois ele é a coroa da criação de Deus.
mas ele foi colocado no seu lugar como criatura. E Deus como criador, Deus como centro, Deus como soberano, como aquele que é capaz de solucionar os problemas dos homens. E não os homens, com suas habilidades, resolverem os seus problemas. Podemos dizer que a reforma promoveu um reavivamento. Na mesma medida que em Josias nós vemos uma mudança da nação, de um reino, nós temos aqui na reforma uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. Não que o movimento pudesse proporcionar isso, mas o que esse movimento trouxe de volta é a Escritura que promoveu a mudança da vida. É a palavra de Deus que leva o homem a abandonar o pecado e fazer o que é a vontade de Deus. Só ela tem poder para falar, para fazer isso. E foi ela que fez isso no século XVI. E é ela que continua fazendo até hoje. Não são as igrejas que mudam as pessoas, mas a palavra de Deus é que muda. A igreja é apenas um lugar onde ela estuda a Escritura, cultua a Deus. Mas é a palavra de Deus que vai mudar o coração. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. De que o poder está na palavra de Deus. A reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se à restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Por isso que a reforma promoveu, foi o lugar onde Deus escolheu, foi o movimento usado por Deus para esse reavivamento. E todas as vezes que nós nos aproximamos da Escritura, voltamos à Escritura, nossa vida é reavivada, nossa vida é transformada. Não precisamos de um movimento para isso. O que ocorreu nesta ocasião foi que Deus usou para que milhares de pessoas pudessem conhecer a Escritura e terem suas vidas transformadas. Mas essa Escritura ainda continua conosco, de fácil acesso, de livre consulta, para que sejamos reavivados com a leitura dela, com a meditação nos seus ensinos. Isso é muito importante para nós. O reavivamento completa a reforma e ambos se completam. Não pode haver revivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma. E a reforma não é completa sem reavivamento. Isso foi no século XVII. Isso antes foi com Josias. Isso pode ser hoje. Isso pode ser agora. Isso pode ser com você, porque a palavra de Deus, a lei de Deus que mudou o reinado de Josias, mudou a Europa e a humanidade do século XVI e continua com o poder para mudar a vida da nossa igreja, a vida de cada um dos membros, e assim nos aproximarmos da Escritura Sagrada, porque é lá que nós precisamos estar. Nossa vida aqui neste mundo é para servir o Senhor dessa lei, dessa instrução. Nossa vida aqui neste mundo não é para servir aos nossos próprios anseios, mas os anseios daquele que nos criou, daquele que nos salvou, daqueles que nos tirou das trevas para a luz, para que neste mundo nós pudéssemos, na luz de Cristo, iluminar o caminho de muitas outras pessoas. Por isso, meus irmãos, para encerrar nossa fala de hoje, é importante que nós consideremos o que a teologia da reforma é para nós. Ela é a síntese de um modo de vida que não ficou restrito àquele momento, século XIX, mas é uma síntese que perdura e de grande utilidade para nós hoje. Precisamos
examinar a nossa vida e ver aqueles departamentos que estão sendo comandados por instituições, está sendo comandado por nós mesmos e não pela Escritura Sagrada. E quando nós identificamos isso, nós percebemos o quanto estamos longe dela. E essa identificação não deve levar a outra coisa a não ser retornar à Escritura Sagrada. O rei Josias entrou para a história a partir do momento em que ele era um homem comprometido com a lei de Deus. A Reforma Protestante entrou para a nossa história por causa do comprometimento desses reformadores com a palavra de Deus. E você, a igreja, pode mudar a história dela a partir de um comprometimento com a palavra. Tanto o retorno às Escrituras é dinâmico. Não pode se restringir a apenas um tempo que eu lia muito a Bíblia. Naquele tempo, eu lia muito a Bíblia quando fui convertido. Eu lia a Bíblia todo dia, de manhã, tarde, à noite. Que tempo bom aquele. Ou na ocasião em que eu estava namorando, eu e meu namorado líamos a Bíblia todas as vezes que nós nos encontrávamos. Tempo bom aquele. Ou logo assim que nós nos casamos, minha esposa e eu líamos a Bíblia todo dia no culto doméstico. Que tempo bom aquele. Essas expressões apontam para um distanciamento. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós todo o tempo. Todo o tempo. E quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais nós examinarmos a Escritura, nós percebemos a grandeza dela e a importância dela para a nossa vida. Tanto pensar na história da Reforma é maravilhoso. Pensar no que, antes da Reforma, um salto enorme, lá para o reinado de Josias, é lindo ler a história de Josias. Mas não basta apenas termos esse assentimento intelectual. Nós precisamos de olhar para nós mesmos, identificar as áreas da nossa vida que estamos distantes da Escritura e voltar a examiná-la. Porque é nela que nós encontramos a vida eterna que foi conquistada por Jesus. É nela que nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa jornada aqui. Por isso, meus irmãos, foi um movimento, a Reforma Protestante do século XVI, um movimento espiritual. Há aqueles que dizem que não. Mas, para nós, foi um movimento espiritual, com ramificações em todas as áreas da vida, sendo um grande elemento fomentador da vida intelectual e modelador de uma nova ética, uma nova teoria de vida fundamentada na Escritura Sagrada. Saber disso, conhecer as Escrituras e não procurar examinar é uma contradição. Nós somos os detentores do conhecimento de Deus. Não podemos nos privar dele e nem negligenciar a nossa responsabilidade de levá-lo àqueles que ainda vivem nas trevas, na ignorância. Deus nos abençoe. Abençoe nossa igreja, para que seja uma igreja que cumpre a orientação do Senhor Jesus e examina a Escritura. Amém.